Olá, uma boa tarde a todos. O Vasco vai disputar um amistoso com o Atlético, semifinalista do Campeonato Mineiro, na sexta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. A partida será com portões fechados, sem a presença de torcida. Esse será o primeiro jogo do Vasco desde a eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo, no último dia 19. A ideia da diretoria vascaína é realizar pelo menos mais um amistoso até a estreia do time no Campeonato Brasileiro. Estreia que está marcada para o final de semana dos dias 15 e 16 de abril, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Ah, vai tomate cru? Quer mandar ele pro Grêmio, eu acho, pro Inter. Rapaz. Tomatinho cru com cebola e azeite. Aliás, Sul rima muito melhor com Raul do que aquela riminha que eles fizeram. Calma. Bom, nem repetir. Vamos lá com o Barbieri. O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente ele perdeu, é um momento... Além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva e é direito deles. Acho que isso por si só traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer. O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso. E a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Injustiça eu não concordo, não. Também não. Não concordo. O Vasco não jogou nada ontem. Justiça em futebol é muito relativa. Não, é porque às vezes o time cria um monte de chance, tantas finalizações, ou a bola bate na trave, né? Mesmo assim não é injustiça. Agora, o de ontem, muito menos. O Vasco não jogou nada. E você tem... Desculpa, professor. Não, o torcedor do ABC pode considerar que é injustiça aquela última bola do jogo não ter entrado no jogo. Exatamente. E a gente tem que considerar a proposta de jogo. O ABC jogou pra fazer isso. Eles tiveram mérito na proposta deles, quase venceram no tempo normal. Então, pra mim, é justo pelo que o ABC produziu e o que o Vasco não produziu. Pedro Raul, personagem. Se ele faz aquele gol, a 5ª cobrança do Vasco, o Vasco teria passado, ele chutou lá na Lua, lá no Cristo Redentor. Pedro Raul em cobranças de pênaltis por Goiás em 2022 e Vasco em 2023. Tá invicto. Pelo Goiás, bateu 3 e fez 3, é isso? No Vasco bateu 3 e não fez nenhum. Um deles contra o Flamengo, né? Tá invicto. Ele perdeu contra o Volta Redonda, contra o Flamengo. Jogo que o time perdeu. E o ABC. E contra o ABC. E ontem ele foi escolhido para bater o derradeiro, o 5º, depois de ter perdido 2. Mas talvez... Começa uma discussão aí. Mas talvez... Era para ter colocado o Pedro Raul? Mas tivesse pensado que poderia ter resolvido antes, né? E o dele nem fosse necessário. Mas alguém pensa assim? Não, eu tô tentando pensar qual foi a estratégia de deixá-lo por último. Porque se ele abre, iam falar, mas o cara não acerta nenhum, não pode abrir. Você concorda comigo que na maioria das decisões por pênaltis se chega à 5ª cobrança? Muitas delas vão além. Mas tem que pensar nisso. É mais raro acabar antes, não é? Mas então você vai deixar por último o que talvez possa te dar um problema. Na Copa de 94 acabou antes. O Bebeto ia bater e não bateu. Olha pro que tem de opção para batedor do Vasco. Quem você colocaria na frente do Pedro Raul? Tem que ver questão de treino. O cara é goleador. Teoricamente seria a virada dele. E o Barbieri, ele falou que eles fizeram uma análise. E obviamente que ele analisou as cobranças dele no Goiás. A gente viu ali 3 e 3 gols.
Não sei se pensou também na época do Botafogo. E citou também a questão do treinamento, mas aí sempre tem que considerar, né? Porque o treinamento no pênalti psicológico é uma coisa. Totalmente diferente. Treino, jogo é jogo, já dizia a Maiara Maraíza. Considerando que era só 2 pênaltis que ele tinha perdido, era um momento decisivo, atacante jogando em casa, pra mim a crítica é toda em cima do Pedro Raul e não da escolha do Barbieri de ter colocado ele entre os 5. Isso eu não questiono. Só que agora, depois de todo episódio, não dá pra ver o Pedro Raul batendo pênalti de novo no Vasco, pelo menos nos próximos jogos. Acho que 3-0 e tem um pênalti, ok. Exato. Aí outro contexto, até pra ele recuperar confiança. Mas lamentável pro Vasco, óbvio, tudo que aconteceu ontem, mas particularmente pro Pedro Raul, porque ele vinha fazendo uma boa temporada, apesar dos 2 pênaltis perdidos. Sim. Mesmo quando não fazia gol, jogando bem, contra o Flamengo jogou bem. O primeiro gol do Vasco, que foi a falha do Rodrigo Caio, ele estava ali atrapalhando, fazendo o que o centroavante tem que fazer, ele fazer o pivô, o que ele tem que fazer mais é fazer gol. Mas ele vinha jogando bem. E aí, tudo que ele fez antes cai por água abaixo, com a torcida xingando. Mas eu acho Pedro Raul depois do jogo. É só adiar um problema, porque o futebol atual não permite você ficar driblando num bato pênalti. Essa situação aparece toda hora. O pênalti é muito mais aqui do que aqui. Eu já conversei com isso com o Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores do mundo. Fez gol do meio do campo num jogo no Parque São Jorge, na saída, contra o América de Rio Preto. E no pênalti ele não gostava. Tudo bem, na época dele, o jogador de futebol era muito menos exposto a essa situação do que hoje. Hoje, disputa de pênalti tem toda hora. E uma lista de 5 jogadores do Vasco para cobrar são os principais jogadores. Sem ter o Pedro Raul é inadmissível. Então, eu acho que... De repente colocou ele para quinto pensando, se já decidi antes, ele nem bate. Então, mas também, olha Você que, falou, né? Olha que subterfúgio mambembe, né? Vamos torcer para um dos nossos principais jogadores. Não, tem que treinar e tem que bater pênalti. A curto prazo,